E aí, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula 8 do setor B. Meu nome é Miranda e eu sou professor de Física. Na aula 7, a gente olhou para o movimento uniformemente variado. Lembra? A aceleração ela existe e é diferente de zero. A velocidade responde linearmente ao tempo. E a equação dos espaços, a função horária dos espaços, ela responde a uma função do segundo grau. O que a gente precisa lembrar para essa aula, ou acrescentar a essa aula, é a resolução de um sistema de equações onde velocidade e espaço se juntam numa só. Como? Quando a gente isola o tempo nessa expressão de cima e substitui na de baixo, a gente cai numa famosa equação, que eu tenho certeza que você se lembra, e que resolve muitos problemas para a gente. Esta equação se chama equação de Torricelli. Vamos escrever ela no canto lá para a gente colocar? Então vamos lembrar da equação de Torricelli. Ela vem da resolução de um sistema, certo? Então vamos colocá-la no cantinho aqui, porque eu vou precisar dela. Vem cá junto comigo, ó, nessa aula 8 de movimento uniformemente variado. A equação de Torricelli relacionava a velocidade de um móvel com a sua velocidade inicial. E ela ainda colocava dois outros elementos. A aceleração desse móvel, que é constante, e o deslocamento dela. Note que explicitamente o tempo não aparece. O que isso quer dizer? Que ela é indicada para problemas que a gente não conhece a variável tempo. É óbvio que o tempo está relacionado ao espaço que o corpo ocupa e à velocidade que ele possui naquele momento. Mas como tempo, espaço e velocidade são três variáveis de um mesmo fenômeno, dá para a gente relacionar as duas últimas. E a equação de Torricelli faz isso para a gente. Nós vamos ver isso nos exercícios que a gente vai fazer agora. Podemos fazer? Então vamos pegar agora o exercício 2, que tem previamente um desenho aqui preparado. Eu vou ler o texto só para a gente recuperar as ideias. Um garoto arremessa uma pedra verticalmente para cima, na boca de um poço, com velocidade de módulo igual a 6 metros por segundo. Eu já desenhei o poço, coloquei um fundo de água nele aqui e talvez a superfície. Não sei se essa é a melhor maneira de representar um poço, mas o que me interessa é que o moleque catou a pedra que estava aqui, na boca do poço, arremessou essa pedra verticalmente para cima e indicou para a gente que essa velocidade inicial é de 6 metros por segundo. Daí o texto diz o seguinte: sabendo que o módulo da aceleração da pedra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aqui entre nós, da onde saiu esse 10? Isso, saiu do campo gravitacional. A gravidade na superfície da Terra é aproximadamente 10. Quando um corpo se desloca sob a ação exclusiva da força-peso, isso é, foi arremessado para cima, arremessado para baixo, abandonado, desprezando a resistência do ar. A aceleração é a própria gravidade. Então, só vou desenhar aqui para a gente não se perder. Por quê? Porque este corpo está sujeito a uma aceleração que é vertical e para baixo, cujo módulo vale 10 metros por segundo ao quadrado. Note que são vetores em sentidos opostos. Isso vai ser fundamental para o professor do setor A quando ele estiver descrevendo os movimentos pensados vetorialmente. Para nós, o que interessa perceber é que se tem sentidos opostos, os sinais são contrários. Aí você me pergunta, Miranda, mas quem é que é mais e quem é que é menos? Não importa. Só vai depender da escolha que você vai fazer. Onde você vai colocar essa origem e para que lado você vai orientar esse eixo. Se ele for orientado verticalmente para cima, todos os vetores para cima serão positivos. Se ele for orientado para baixo, os que apontarem para baixo vão assumir o valor positivo. Então é só tomar um pouquinho de cuidado. Vamos ler o texto para terminar a história. E ele diz que a distância entre a boca do poço e a superfície da água é igual a 18,2 metros. Então vou marcar. Veja, não é a terra, é o poço, superfície do poço e a boca da água. Essa distância é de 18,2 metros. Até aqui, a leitura é para todo mundo, né? E se essa leitura ela é para todo mundo, não importa aqui as minhas escolhas. É o texto. Agora é que eu vou proceder às minhas escolhas. Nós tínhamos combinado no passado seguir um protocolo de trabalho, lembra?
Primeira coisa é ler o enunciado. Fizemos. Ler o enunciado com todos os seus detalhes. O segundo aspecto é escolher uma origem. E ao escolher a origem, a gente determina o sinal das coisas. Então precisamos escolher. Pode escolher em qualquer lugar. Eu acho mais inteligente a gente escolher essa origem da onde sai a pedra. E se aqui for o zero e a gente orientar essa trajetória, por exemplo, para cima, mas isso podia ser a sua escolha. O que eu estou mostrando para todo mundo é que o fundo do poço está 18,2 metros abaixo de zero. Então isso necessariamente tem que ser menos 18,2 para um eixo orientado para cima, onde eu estou marcando o espaço em metro. Certo? Agora, cuidado com os vetores. Vetores que concordarem com a orientação receberão sinal positivo. Vetores que apontam no sentido oposto, eu preciso avisar, colocando um sinal de menos na frente. Daquele nosso protocolo de 4 itens, um é leia o enunciado. Já fizemos. Faz um desenho. Traduz o que está em português para o fisiquês. 2. Escolha a origem. Oriente o eixo. Marca os sinais. 3. Escreva as funções. Como é um movimento uniformemente variado, eu posso escrever tanto uma função para a velocidade, quanto uma função para os espaços. E 4 era ler a pergunta, lembra? Então vamos escrever essa função. Que jeito que a gente vai escrever a função? Lá vou eu, não sei de qual que eu vou precisar, então vou escrever as duas. Eu sei que V é V0 mais AT. Então, para este imóvel, V é V0, 6, A, 10, vezes o tempo T. Para os espaços, S igual a S0, V0T, mais A, T quadrado, sobre 2. Então, o espaço vai ser inicialmente 0, não vou escrever. Velocidade 6 vezes o valor do tempo. Então, esse cara zerou, esse existe. A aceleração é menos 10 por 2, menos 5. Menos 5t ao quadrado. Com essas duas funções, a gente responde qualquer coisa. A gente responde, por exemplo, qual é a velocidade ou qual é a localização da pedra a qualquer instante. Esse é o poder dela. Mesmo quando o corpo estiver subindo, quando o corpo estiver descendo, quando ele estiver dentro do poço, quando ele estiver fora do poço, em qualquer circunstância. Então vamos agora ler as perguntas, né? A pergunta do item A diz assim: sabendo que a velocidade no som no ar é de 340 metros por segundo, quanto tempo após o lançamento o garoto escuta o barulho da pedra que bate na água? Então vamos com cuidado. Jogou a pedra, disparou o cronômetro. A pedra faz tum, 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 e o tempo passando. Tum, 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 tum. Vai chegar no ponto mais alto, porque o movimento é retardado. Vai começar a descer acelerado. Tum, 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 dentro do poço. Tum, 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 tum. Bateu na água. A hora que bater na água faz pof. E esse som se propaga. Então repare que há um tempo de voo da pedra e um tempo de propagação do som. Então a resposta desse item A, cuidado, como ele quer o tempo total, eu preciso de um tempo que eu vou chamar de voo, mais o tempo do som. O som se propaga com velocidade constante, é um movimento uniforme, então a gente vai descobrir facilmente, porque o som percorre 18,2 metros a 340 metros por segundo. Vamos fazer? Ó, velocidade é deslocamento por tempo, posso usar a média porque a velocidade é constante, então a velocidade é de 340, o deslocamento é de 18,2 metros, e o tempo é o que a gente chamou de tempo do som. Se você isolar aqui o tempo do som, ele vai dar 18 dividido por 340, eu fiz a conta em casa, dá aproximadamente 0,05 segundos. Então eu tenho que lembrar de somar essa parcela. Essa parcela aqui vale 0,05. Agora, e o tempo de voo da pedra? Aí a importância de ler a pergunta. Como assim? É o tempo que a gente precisa para a pedra sair daqui, bater. Bater e chegar aqui. Agora, olha comigo, o que é chegar aqui? Se você ficar olhando para cá, você não percebe. Se você olhar para cá, você vai falar, ah, é para a pedra estar no lugar que vale menos 18,2. Puxa, então eu quero que o S seja menos 18,2. Coloca no lugar do S menos 18,2. E você encontra o tempo. É uma equação de segundo grau. Mas eu não tenho medo dela. Então lá vou eu. Naquela função do espaço, menos 18,2
tem que ser igual a 6 vezes o tempo menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Aí você vai lutar contra essa equação, né? Você traz o 5t para cá, fica 5t quadrado. Traz o 6, dá menos 6. O 18 já era negativo. E isso é igual a 0. Aí você busca tudo que você sabe de matemática. Equação de segundo grau, soma e produto, Bhaskara, acho deltas, raízes. Dá seus pulos. Se você não sabe fazer, você tem que ter vergonha na cara, ir lá e aprender. Limpa isso. Se você já sabe, então não precisa fazer para você ver. Só que também, se você não sabe eu ficar fazendo, não vai adiantar nada. Então pergunta para alguém, pergunta no plural, se precisar, manda uma mensagem, beleza? Sinal de fumaça, mas descubra como fazer. Eu fiz em casa. As duas raízes que eu achei foram t' igual a 2,6 segundos e t duas linhas, que é menos 1,4 segundos. Claramente, esta raiz negativa não serve para nós. E por que ela não serve para nós? Porque o que significa um tempo negativo? É 1,4 segundos antes de começar o problema. Parece imbecil essa frase, mas ela é perfeita. Eu vou explicar depois por quê, tá bom? Mas por enquanto a gente fica com 2,6. Se 2,6 é o tempo de voo, qual é a resposta do item A? O tempo de voo 2,6 mais o tempo do som, que é 0,05, isso dá 2,65 segundos. Respondi ao item A. Beleza? Lembre-se que o nosso protocolo de operação resolve qualquer exercício. Leia o enunciado, escolha uma origem, escreva a função e leia a pergunta. Beleza? Certo. Vou trabalhar no B agora, podemos? Vira a página, está na outra página, eu vou dar uma viradinha e agora nós vamos brincar com a equação de Torricelli. Quer ver que legal? Está escrito assim no item B. A velocidade da pedra, velocidade, está aqui, ó. Quando ela estiver a uma altura de 1 metro acima do poço. 1 metro acima do poço, para mim, é esse desenho aqui, né? Então a pedra sobe e passa por aqui. Não sei se é o ponto de altura máxima. Não sei. Mas ele quer saber qual é a velocidade dela. Ó que louco. Para eu achar a velocidade, eu preciso do tempo. Mas eu quero o tempo quando o espaço for conhecido. 1 metro. Puxa, então eu vou lascar um aqui. Vou calcular o tempo, é uma outra equação do segundo grau, mas uma vez que eu aprendi a fazer, eu sei fazer. A hora que eu achar o tempo, eu volto e coloco. Pode. Lógico que pode. Mas hoje eu queria te contar que o Torricelli é poderoso nesse momento. Quase que eu falei um palavrão. Ele é extremamente poderoso. Por quê? Porque ele já fez essa substituição para a gente. Vamos tentar com o Torricelli? Cacá, eu vou mudar um pouquinho agora e vou resolver o exercício desse lado, porque acho que vai ter mais espaço. Olha só. A velocidade, a qualquer momento, ela é a inicial, que no nosso problema valia 6. 2 vezes uma aceleração, que no nosso problema vale menos 10. E para um ΔS, que é S menos S0, que foi da onde a pedra saiu, né? Que foi, olha só, dá para voltar aqui um pouquinho, ó, foi da posição inicial que ela saiu. Então, S0 é 0. Se eu tiro esse 0 daqui e arrumo mais bonitinhamente essa equação, né, fica V² igual a 36 menos 20 vezes o S. Ou seja, para cada lugar eu sou capaz de calcular a velocidade. O que está escrito nesse item aqui, deixa eu pegar do lado certo, esse item B, qual é a velocidade da pedra a 1 metro de altura? Qual é a velocidade se o S vale 1 metro? Push together, coloca esse S lá. Fica V² igual a 36 menos 20 vezes 1. A hora que eu faço essa conta, dá V², 36 menos 20 dá 16. Portanto, a velocidade é mais ou menos 4 metros por segundo. O que isso quer dizer? Aqui tem duas raízes. Claro, uma equação de segundo grau, né? Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é, será que tem significado? Será que tem sentido? Será que está certo? Mais ou menos 4. Escuto agora uma voz na sala que diz assim para mim, joga fora a negativa! A gente fez isso com o tempo, não fez? Então, irmão, com o tempo, né? O que quer dizer velocidade negativa? Na nossa escolha, alguém que se desloca verticalmente para baixo. Volta para o problema, então eu vou precisar voltar para a figura. Ó, vamos olhar a figura. Vamos olhar a figura. Quando ele estiver aqui nessa posição 1 metro,
Você entende que se ele ainda não atingiu a altura máxima, ele vai passar tanto na ida quanto na volta? Então, qual é o significado de duas raízes? Mais 4 metros por segundo é quando ele passa na ida. Menos 4 metros por segundo é quando ele passa na volta. Então, as duas são respostas. Ô louco, vamos ficar com a resposta negativa. Não, você não entendeu. Nós vamos ficar com as duas. E as duas funcionam, por quê? Porque ele passa 2 vezes por essa posição. Só de curiosidade. Você quer ver? Onde será que é a altura máxima? Vamos fazer essa conta? Que jeito? Peraí. Quando eu falar assim para você, altura máxima, como é que eu sei que um corpo atingiu a altura máxima? Quando ele parou de subir. Então eu vou falar que a altura máxima, necessariamente a velocidade é nula. Vai na função da velocidade. V é igual a 6 menos 10t. Taca o V igual a 0. Traz o 10t para cá. E aí vai dar 10t igual a 6. Portanto, o tempo é de 0,6 segundos. Em 0,6 segundos, esse corpo atingiu o ponto mais alto que ele poderia. Aí você me pergunta, onde que ele vai estar? Vai na equação do espaço. E aí o espaço correspondente vai ser 6, que multiplica o tempo, que é 0,6, menos 5 vezes o t quadrado, que é 0,6 ao quadrado. Portanto, esse S será igual. Eu fiz a conta em casa para não passar vergonha. Ainda mais assim, gravado e indo para todo mundo. Então eu fiz as contas em casa antes, eu sei que isso aqui dá 3,6. Eu sei que isso daqui dá 0,36 vezes 5 dá 1,8. 3,6 menos 1,8 dá 1,8. O que isso quer dizer? Que 1,8 metros é a altura máxima que essa pedra chega. Volta para o desenho, vem ver. Ó, 1 metro está aqui, vou chutar que 1,8 está aqui. Ou seja, é a hora que a pedra atingiu o ponto mais alto em que a velocidade dela é 0. Não disse que ela passava 2 vezes no 1. Ela passa na ida, chega no 1,8, depois ela volta. Ela passa pelo 1 outra vez. Que nem o piloto da aula passada, lembra? Do Ken Block? Que o cara vai, ele volta, ele deu um... A pedra foi a mesma coisa, velho. Só que a gente não chama de cavalinho de pau, porque a pedra foi, parou e voltou. Certo? Então, primeiro, a equação de Torricelli é poderosa. Por quê? Porque eu não preciso ficar dando esses pulos. Calculo o tempo, depois volta, calculo espaço. Não. Segundo, é que eu preciso ficar atento ao significado do sinal para a gente entender a resposta. Certo? Vamos praticar mais um pouquinho? Olha o que ele fala no C. A velocidade da pedra quando ela estiver a 3,2 para baixo da boca do poço. Se a boca do poço é o 0, 3,2 para baixo, esse S agora vai ser 3,2 negativo. E aí como é que ele fica? Ué, faz aqui com o tio, ó. Velocidade ao quadrado é 36 menos 20 vezes um S negativo de 3,2. Aqui vai dar 64, com sinal de mais. Com 36 dá 100. V quadrado dando 100, pergunto. Qual o número 10? Que vezes ele mesmo que dá 100. Perfeito. V é igual a mais ou menos 10. E aí você deve estar pensando assim, sozinho em casa. Ah, negativo, as duas de novo. Eu falo, peraí, filhote. Olha para o desenho outra vez. Vamos olhar para o desenho? Ó, o 3,2 negativo está aqui assim, né? Quando que ele vai passar aqui? Ah, ele passou na ida e na volta. Não passou. Não passou. Tira a foto da pedra, ó. Tchac, tchac, tchac. Subiu, 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 virou, voltou, 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 voltou. E só agora ela está passando. Então ela só passa uma vez. E o que é pior, ela passa uma vez descendo. Sabe qual é a resposta aqui? A resposta aqui é negativa. Mas e se eu tivesse orientado ao contrário? Você diria assim, a pedra passa uma única vez pela posição 3,2 abaixo. Ela passa com velocidade de 10 metros por segundo, vertical e para baixo. Que é o que significa o menos. Se para você, para baixo for mais, a resposta é mais. Para nós, ela é menos. O que interessa é que ela é para baixo. Certo? Então, cuidado. Aqui, as duas. Aqui, só a resposta negativa nos interessa. Certo? Vai mais um pouco, vamos entender. A velocidade da pedra quando ela tiver uma altura de 2 metros acima da boca do poço. Já sabe a resposta? Eu já sei. Se ela chega no máximo a 1,8, atingir 2 de altura, a resposta é nunca. Então, qual a velocidade? Não tem.
Non existe. Sim, habla como quiser, não? Porque não tem. Tenta aqui, ó. V quadrado, olha que lindo. 36 menos 20, ele falou para 2, né? 2 metros. Dá 36 menos 40. Mano, V quadrado é igual a menos 4. Cadê a raiz real daqui? Ai, vamos tirar a raiz complexa. Que jeito, velho? Que jeito? Não. Nós estamos interessados numa solução real. Não tem raiz real. O que isso quer dizer? Que a pedra não chega a 2 metros. Mas eu já sei. Por quê? Porque ela chega no máximo a 1,8 de altura. Ah, certo. Então vai no item E para acabar essa confusão. Ele diz, a altura máxima da pedra. 1,80 m. Acima da boca do poço. Mas e se a gente não tivesse feito a conta desse jeito aqui de altura máxima? Pode fazer com Torricelli. Quer ver? Funciona. Delícia. Vem ver. Ó, eu quero que a velocidade seja 0, porque continua sendo a altura máxima. 36 é 36, menos 20 é menos 20, daqui eu tiro o S. Dá até para fazer de cabeça. Passa o 20S para cá e divida por 36. O S vai ser 36 dividido por 20, que adivinha? Dá 1,8. Então a altura máxima é 1,8. A altura máxima é quando a velocidade vertical é 0. Certo? Vamos fazer o último exercício dessa aula? Exercício 3 agora, tá bom? Então eu vou apagar um pouquinho, vou apagar isso aqui também, para a gente poder fazer. Deixa eu pegar o apagador. O bom é que eu posso apagar e ninguém reclama, né? Porque se precisar, você volta, você pausa o vídeo, você olha a conta de novo, né? Acho que isso é bastante estratégico nesse momento. E a gente tira isso agora, nessa circunstância que a gente se encontra. Vou também apagar esse trem todo aqui. Apagando geral, a parada. E eu acho que tem um negócio preparado aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Não quer dizer muita coisa, mas acho que já ajuda. Eu vou proceder, então. Deixa eu apagar melhor aqui só, para ficar bonitinho. A leitura do exercício 3. Tá legal? Tá escrito assim, ó. Uma das recomendações do Detran para evitar colisões traseiras é a regra dos 2 segundos. Para o motorista saber se está a uma distância segura do veículo da frente, deve observar um objeto de referência, como uma árvore próxima à estrada ou uma placa, passando pelo veículo. O veículo da frente, ele passou pela árvore. Aí ele conta, pausadamente, 51, 52. Falar a palavra 50 é o que ajuda a passar o tempo, né? Então você conta 1, 2, não foram 2 segundos. 51, 52. Pode treinar e você vai ver na frente do cronômetro. Aí ele diz assim, se esse objeto passar por ele após a contagem, pode-se considerar a distância segura. Em outras palavras, 2 segundos de separação entre os móveis tem a ver com a velocidade que ele está. Você quer ver que legal? Olha esse desenho. Vamos imaginar que a gente tenha um corpo aqui que se desloque com uma velocidade constante. E esse aqui que está à frente dele. Eu quero saber se essa distância é segura. Essa distância vai ser segura quando este móvel de trás precisar de 2 segundos para chegar até a posição do da frente. Foi por isso que ele falou, viu? Olha para uma placa, o carro passou, aí você vai até lá. Se essa velocidade for constante, você escreve V igual a delta S por delta T. Quem é a distância segura? V vezes o intervalo de tempo, que necessariamente é de 2 segundos. Então a distância segura é V vezes 2. Certo? Então se eu tiver a 10 metros por segundo, a distância dá 20. Se eu tiver a 15, dá 30. Se eu tiver a 30, dá 60. Por isso que a distância de segurança na rodovia é diferente da avenida, né? Numa avenida você não precisa estar tão distante. Numa rodovia onde você está mais rápido, precisa. Essa é a regra do Detran. De 2 segundos, certo? Então aqui você aprende para aula de física, você aprende para tirar a carteira nacional de habilitação, está vendo? Fica aí que vai ter mais dica. Aí vem o enunciado de verdade, e agora é o desenho que está lá na lousa. 2 carros trafegam em uma rodovia com a mesma velocidade de 108 km por hora. Olha para a tela. Já troquei, não sou trouxa. 108 km por hora são 30 metros por segundo. Então está colocado lá, os dois. Separados... perdi o texto, cadê? Aqui, separados por 2 segundos. Então 2 segundos para ele é 2 vezes 30, portanto 60 metros. São 2 carros separados de 60 metros. Aí ele fala assim, de repente,
um animal invade a pista a 115 metros à frente do primeiro carro. Então vou completar a figura, tá? Ó, peraí, deixa eu pegar a caneta preta aqui. Aí vai ter um animal. O animal entra aqui na frente. Não sei desenhar animal. Isso aqui é um animal. O que interessa é que existem 115 metros do primeiro motorista até o animal. Aí ele diz o seguinte: o tempo de reação do motorista do carro da frente, ou seja, o intervalo de tempo entre ele ver o animal na pista e pisar no freio, é meio segundo. O que é esse meio segundo? Estou dirigindo. Vi o bicho. Fala, nossa, é um bicho. Vou brecar. Levanta o pé e pisa no freio. Só a partir do momento que o meu pé encosta no freio é que eu começo a brecar. Então significa que é meio segundo fazendo absolutamente nada. Ou seja, seguindo o movimento como ele estava. Então, se esse motorista tem meio segundo de reação, o que vai acontecer com ele? Ele estava colocado aqui. Só que com meio segundo ele já vai estar aqui na frente, ainda com velocidade 30, ainda. Mas sem ter feito nada, porque ele só vai brecar agora. Mas se ele percorre meio segundo, dá para entender que são 15 metros? Porque ele não mudou o que ele estava fazendo. Ele anda a 30 metros a cada 1 segundo. Em meio segundo tem que dar metade. Ah, posso fazer regra de 3? Pode. Porque o movimento é uniforme. Ele está andando 30 metros a cada 1 segundo. Em meio segundo ele anda X. Esse X vai dar 15 metros. Ah, é, né? É proporcional. Sim. Então quer dizer que ele já andou 15 metros. Agora responda para mim. Quantos metros tem ainda para poder brecar? Não tem mais 115. Eu tenho 115 menos 15, que dá exatamente 100. Então ele já gastou 15 metros. Sobram 100. Será que vai dar? É só você ler. Sabendo que após acionado o pedal do freio, o módulo da desaceleração do carro da frente é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então ele vai começar a brecar agora, com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E que eu estou escrevendo negativo porque a velocidade é positiva e eles precisam ter sinais opostos para que o movimento seja retardado. Pergunta do item A. O motorista conseguiu evitar o acidente ou não? Em outras palavras, 100 metros dá ou não dá? Para descobrir se 100 metros são suficientes, calcula a distância que ele precisaria. E repare que é uma distância que ele precisa para brecar antes de chegar no bicho, né? Antes de chegar no animal. Então eu vou mandar um Torricelli para ver se eu consigo descobrir de quanto é a distância que ele precisa. O que nós sabemos? Que para parar, a velocidade final é 0. O que nós sabemos? Que a inicial é 30 e que vai ao quadrado. E a aceleração está dando menos 5, que é o que ele vai usar para brecar. E o deslocamento, eu não sei. Traduzindo, I don't know. Então, eu não sei e vou descobrir. Agora, essa conta é bem fácil, né? Porque dá 10 negativo, delta S, que você traz, dá 10 delta S positivo. 30 ao quadrado dá 900. Tira um zero daqui. O delta S é de 90 metros. Dá para brecar? Dá. E sobram 10 metros. Lembra que ele tinha 100 só, né? Então ele já gastou um pouquinho com o tempo de reação. Certo? Essa é a resposta do item A. Vamos no B? O B é mais legal, porque o B agora vai fazer o problema andar com o motorista de trás. Ó que porreta. Cuidado para a gente não se perder. O motorista de trás leva 1 segundo para reagir ao ver as luzes de freio do carro da frente. Véi, o carro da frente só acende a luz agora. Então, quer dizer que se esse é o instante inicial, que é 0, significa que passou meio segundo para todo mundo. E se passou meio segundo para todo mundo, passou meio segundo para esse cabra aqui também, e ele também está 15 metros para frente. E ele continua com 30. Só que ele vai reagir 1 segundo depois que ele viu esse brecando. Então aí ele disse assim para mim, lê de novo. O motorista de trás leva 1 segundo para reagir ao ver a luz do da frente. Ele acendeu. Esse, na hora que ele começar a brecar a partir daqui, a gente sabe que ele vai precisar de 90 metros. Esse vai dirigir por mais 1 segundo no seu tempo de reação.
Isso quer dizer que agora ele anda, puxa, mais 30 metros. Então, em relação à posição original, ele já tinha andado 15, agora ele vai ter que andar mais 30 metros para começar o processo de frenagem. Lembrando que a velocidade dele está em 30. Lembrando que ele breca do mesmo jeito que breca o outro, certo? Então vamos ver agora quantos metros ele tem para brecar. Olha o que ele fala. Qual deve ser a menor aceleração em módulo para evitar a colisão? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele brecar agora. Agora, quantos metros ele tem? Vamos tentar contar para a gente não se perder? Olha que legal. Eles estavam separados por 60 metros. Aí, esse daqui andou, esse daqui andou. Então, se eles andaram 15 todo mundo, continua dando 60 até aqui. Só que desses 60 que ele tinha, ele já queimou 30. Então, ainda falta 30 para chegar na posição do outro. Como o outro vai precisar de 90 para brecar, então ele tem 120 contados a partir da posição dele. Então, ele dispõe, melhor dizendo, de 120 metros. Manda um Torricelli de novo. V quadrado, V0 quadrado, 2A delta S. Qual é a pergunta? Por isso é importante ler a pergunta. Ele diz, qual é a menor desaceleração? A menor desaceleração será para o maior deslocamento. Então, ele vai usar os 120 metros. Velocidade final, a gente quer que seja 0, porque ele vai brecar. A inicial é 30. 2 vezes o A que eu não sei, mas para 120 metros. Daqui sai que esse A vai ser 900 negativo, dividido por 240. Daqui sai que essa aceleração vai ser menos, eu fiz a conta em casa para não errar, 3,75 metros por segundo ao quadrado. Certo? Desta aula 8, não deixe de fazer o exercício extra, número 3. Ele é bastante importante nessa brincadeira que a gente fez, de tempo de reação, e de onde está o móvel, em que lugar que ele está colocado. Esse exercício extra, em especial, ele é bastante importante. Claro que os outros também podem ser feitos. Tudo que você fizer, sempre melhor para você. Beleza? Um abraço e até a próxima.